Queridos, por amor àqueles que não estiveram aqui na segunda-feira passada, nós vamos fazer um breve resumo dos fatos que antecederam esse memorável sermão do apóstolo Paulo lá no Areópago, em Atenas. Paulo havia chegado sozinho na cidade depois de ter sido perseguido em Tessalônica e Bereia pelos judeus. Ele deixou Timóteo e Silas nessas cidades para cuidar das igrejas que ali foram plantadas. E enquanto Paulo estava na cidade esperando seus colegas, ele observava a idolatria que dominava a cidade. E aquilo revoltou o seu espírito e ele então foi primeiro pregar na sinagoga aos judeus e depois em praça pública a quantos quisessem ouvir. E a sua pregação em praça pública despertou a atenção dos epicureus e estoicos, dois grupos de filósofos mais destacados daquela época, que começaram a debater com ele em praça pública a respeito do que Paulo estava dizendo. Finalmente, a curiosidade dos atenienses, e que levava à expectativa de ouvir as novidades trazidas por Paulo, fez com que ele fosse levado ao Areópago. O Areópago era um local que ficava numa encosta de um morro, na Acrópole de Atena, cujo topo era reto e onde se reunia o conselho da cidade. Então, o nome acabou também se referindo a esse conselho. Tanto é que nós ouvimos falar aqui de Dionísio, o Areopagita. Não é que ele morava no Areópago, mas ele era membro do conselho que se reunia no Areópago. E era lá que os atenienses tomavam decisões administrativas, religiosas, tudo o que tinha a ver com a vida da cidade. E foi para lá que eles levaram o apóstolo Paulo e perguntaram a Paulo: o que é isso que você está ensinando? Que doutrina é essa? Que novidade é essa que você está contando aí na praça? E Paulo então aproveita para expor a palavra de Deus de uma maneira diferente de tudo que ele tinha feito até agora. Lembrando que até agora a sua pregação era primariamente entre os judeus, mas agora ele está no meio de gente que não conhece a Escritura. E nós vamos ver como ele, partindo da revelação natural e do bom senso e do conhecimento comum, ele chega até a pessoa de Cristo, nos dando assim um modelo de como nós podemos alcançar aquelas pessoas que não têm o menor conhecimento a respeito das coisas de Deus. Eu quero ver com vocês então nessa noite os principais pontos do sermão de Paulo. São 7 pontos que eu isolei aqui. Nós tentaremos vê-los à medida que eles ocorrem no texto. Em primeiro lugar, Paulo começa reconhecendo a religiosidade dos atenienses aí no verso 22, quando ele se levanta no meio do Areópago, entre os filósofos e os areopagitas e demais pessoas que ali estavam. Ele diz: senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. E isso Paulo descobriu durante os dias que ele esteve lá esperando Silas e Timóteo. Ele passeou pela cidade e ele viu como a cidade realmente era uma cidade imersa na idolatria. Mas ele não chama de idolatria ainda, ele chama de religião. Ele diz: estou vendo que vocês são religiosos. A religião é inata do ser humano. Ateísmo, ninguém nasce ateu. Ateísmo é uma decisão que a pessoa toma a um certo momento da vida. Nem sempre por razões racionais. Emocionais, frustração na vida, falta de resposta para perguntas existenciais. O natural do ser humano é ser religioso. Ele já nasce com a consciência de que existe um Deus no coração. Ele é feito à imagem e semelhança de Deus. O que acontece é que durante a sua vida ele suprime esse conhecimento. Ele sufoca esse conhecimento. Mas o natural é que o ser humano, por nascimento, ele seja religioso. Ele foi criado coram Deo, em latim, diante de Deus. E ele vive coram Deo, diante de Deus, ou para o bem ou para o mal, ou para aceitar Deus ou para negar a Deus. Paulo começa por aqui, dizendo: eu estou vendo que vocês são religiosos. E não tinha como, apesar de Atenas ser a capital da filosofia, da racionalidade, não conseguia se livrar desse espírito religioso, como hoje também não. A ciência está aí dizendo que Deus não existe, que já dei todas as respostas e tudo. Quanto mais eles falam, mais o mundo se torna religioso. Mais pessoas desenvolvem ou se deixam levar por esse conceito intuitivo com o qual todos nós nascemos. Paulo reconheceu, então, a religiosidade dos atenienses, dizendo que, em todos os aspectos da vida,
Eles levavam a religião a sério. Esse é o primeiro ponto. E aí ele já estabelece o contato.